Antes de começar, inscreva-se neste canal para receber palavras de paz, conforto e espiritualidade. Ative as notificações e permita-se um momento de tranquilidade. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que essas palavras toquem sua alma. Livro de Levítico é o terceiro livro da Torá e da Bíblia hebraica, ocupando um papel essencial no plano divino revelado a Israel. Seu nome deriva da tribo de Levi, a única dentre as 12 tribos escolhida por Deus para servir diretamente no tabernáculo e posteriormente no templo. Escrito por Moisés, o livro registra os mandamentos e ordenanças que o Senhor transmitiu no Monte Sinai, durante o período em que Israel acampava aos pés da montanha após a libertação do Egito. Diferente de Gênesis e Êxodo, que tem forte conteúdo narrativo, Levítico concentra-se em legislações. É como um manual sagrado que ensina como um povo pecador pode viver na presença de um Deus absolutamente santo. Cada lei, cada sacrifício, cada ritual tem como propósito a comunhão entre Deus e seu povo. Assim, vamos explicar neste vídeo os capítulos com essas instruções de Deus. Capítulos 1 a 7. Os sacrifícios. Deus começa instruindo Moisés sobre 5 tipos principais de sacrifícios. Cada um deles tinha um propósito espiritual, pedagógico e comunitário. Primeiro, holocausto. Olá. Animal totalmente queimado no altar. Era uma oferta voluntária que expressava devoção, arrependimento ou consagração total. A vítima podia ser um touro, carneiro, cabrito ou pomba, dependendo das posses do ofertante. Segundo, oferta de manjares, minchá, feita de farinha fina, azeite e incenso. Era uma oferta sem sangue, indicando gratidão a Deus pelos frutos da terra. O fermento e o mel eram proibidos, pois simbolizavam corrupção e impureza. Terceiro, oferta pacífica, shelamim. Expressava comunhão entre o ofertante, os sacerdotes e o Senhor. Parte do animal era queimada, parte era comida pelo ofertante e outra pelos sacerdotes. Quarto, oferta pelo pecado, chatá, obrigatória quando alguém cometia pecado não intencional. Era essencial para restaurar o relacionamento com Deus. A gravidade do pecado determinava o tipo de animal. Quinto, oferta pela culpa, asham, para pecados específicos que envolviam dano ao próximo ou ao sagrado. Incluía restituição mais uma multa de 20%. Esses sacrifícios não eram apenas rituais mecânicos. Ensinavam que a vida, simbolizada pelo sangue, era necessária para a expiação. Desde o Éden, o pecado exigia substituição, um princípio que seria cumprido na morte de Jesus. Capítulos 8 a 10. A instituição do sacerdócio, com os sacrifícios definidos, era necessário alguém para ministrá-los. Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes. Durante 7 dias, Moisés realiza rituais solenes, unção com óleo, vestimentas sagradas, imposição de mãos, ofertas específicas e o toque do sangue nas orelhas, polegares e artelhos dos sacerdotes, simbolizando obediência total a Deus. No 8º dia, Arão oferece os primeiros sacrifícios. O fogo do Senhor desce do céu e consome o holocausto. O povo se prostra, reconhecendo a glória divina. Mas logo depois, Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho, não ordenado por Deus. São consumidos instantaneamente pelo fogo divino. Deus reforça que a santidade exige obediência absoluta. A partir daí, os sacerdotes recebem normas estritas sobre pureza, moderação, inclusive a proibição de ministrar embriagados e separação entre o santo e o profano. Capítulos 11 a 15. Leis de pureza ritual. Estas leis definem o que é limpo ou impuro, não apenas em termos físicos, mas espirituais. A impureza impedia a participação nos cultos e exigia purificação. Capítulo 11. Distingue os animais puros e impuros. Mamíferos ruminantes com casco fendido, como bois e ovelhas, eram permitidos. Animais como porcos, camelos e coelhos eram impuros. Nos peixes, apenas os com nadadeiras e escamas eram permitidos.
Répteis e aves de rapina eram proibidos, e isso ensinava disciplina alimentar, identidade espiritual e separação de práticas pagãs. Capítulo 12. Trata da purificação pós-parto. O nascimento de um menino exigia 40 dias de purificação. De uma menina, 80 dias. Ao fim, a mãe apresentava uma oferta. Mesmo o dom da vida vinha acompanhado de purificação, lembrando a presença do pecado herdado. Capítulos 13 e 14 descrevem detalhadamente a lepra, que podia afetar pele, roupas e casas. O sacerdote diagnosticava, isolava e determinava o tempo de observação. Se curado, o leproso passava por um elaborado ritual com 2 pássaros, madeira de cedro, escarlate e hisopo. A lepra simbolizava o pecado que corrói e isola. Capítulo 15. Regula os fluxos corporais. Esperma, menstruação, doenças genitais. Tudo isso contaminava cerimonialmente, exigindo banhos, ofertas e isolamento temporário. Essas regras não são apenas sanitárias. Elas ensinam que nada impuro pode permanecer diante de Deus. A vida cotidiana era continuamente conectada ao sagrado. Capítulo 16. O Dia da Expiação. Yom Kippur, celebrado uma vez ao ano, é o ponto alto da liturgia levítica. Somente nesse dia o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando sangue para expiar seus pecados e os do povo. 2 bodes eram trazidos, um era sacrificado, seu sangue aspergido sobre o propiciatório. O outro, chamado Azazel, era enviado ao deserto após a confissão pública dos pecados da nação. Esse ritual apontava para a necessidade de mediação, intercessão e substituição. Jesus, nosso sumo sacerdote, cumpriu esse dia ao entrar no Santo dos Santos Celestial com seu próprio sangue. Capítulos 17 a 20. Código de santidade agora. Deus chama seu povo à vida santa. Sede santos, porque eu sou santo, é o tema central. Capítulo 17. O sangue é sagrado, símbolo da vida. Sacrifícios só podiam ser feitos no tabernáculo. Capítulo 18. Proíbe relações sexuais ilícitas, incesto, adultério, homossexualidade, bestialidade. Essas práticas eram comuns entre os cananeus e motivo da sua destruição. Capítulo 19. Amplia os 10 mandamentos com mandamentos sociais e espirituais. Inclui amor ao próximo, justiça nos negócios, cuidado com os pobres, respeito aos idosos e proibição da vingança. Capítulo 20. Estabelece penas severas, incluindo a morte, para transgressões como idolatria, espiritismo e imoralidade sexual. Esse código mostra que a santidade envolve não apenas o culto, mas todas as áreas da vida. Capítulos 21 e 22. Regras para os sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ser modelo de pureza. Não podiam casar com mulheres divorciadas ou impuras. O sumo sacerdote não podia se contaminar nem pelos próprios pais. Animais imperfeitos não podiam ser oferecidos. A santidade do culto dependia da santidade do ofertante e da oferta. Capítulos 23 a 25. Festas e ciclos sagrados. Deus estabelece o calendário litúrgico, com festas que recordavam eventos históricos e celebravam a provisão divina. Sábado, descanso semanal, lembrança da criação. Páscoa e pães asmos. Saída. Do Egito, primícias. Primeiras colheitas, Pentecostes. 50 dias depois, celebra a colheita, e mais tarde a entrega da lei com trombetas. Início do novo ano civil. Dia da expiação. Tabernáculos. Relembrava os 40 anos no deserto, com tendas e alegria. Capítulo 25. Traz 2 instituições revolucionárias. Ano sabático. A cada 7 anos a terra deveria descansar, e as dívidas eram canceladas. Ano do jubileu. A cada 50 anos, escravos eram libertos e propriedades devolvidas. Essas leis sociais impediam a exploração permanente e garantiam justiça e renovação. Capítulo 26.
bênçãos e maldições. Deus apresenta as consequências da obediência e da desobediência. Se o povo guardar os mandamentos, haverá paz, prosperidade, fertilidade e vitória. Mas se desobedecerem, virão pragas, fome, derrota, exílio e terror. Esse padrão se cumpre ao longo da história de Israel. No entanto, Deus promete que, se houver arrependimento, Ele se lembrará da aliança com Abraão, Isaque e Jacó e restaurará o povo. Capítulo 27. Votos e consagrações. O livro termina com regras para votos voluntários. Pessoas, animais, casas ou terras podiam ser consagrados a Deus, mas tinham valor de resgate. Isso ensinava a responsabilidade espiritual. O que era prometido ao Senhor devia ser tratado com seriedade. Conclusão Levítico é um livro profundo, muitas vezes ignorado, mas essencial. Ele revela o caráter santo de Deus, o custo do pecado e o caminho da aproximação com o Criador. Cada sacrifício, cada festa, cada lei é um sinal profético, uma sombra da obra redentora de Jesus Cristo. Em Cristo, temos acesso direto ao trono da graça, pois Ele é o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício sem defeito e o mediador da nova aliança. Mantenha os olhos fechados, respire fundo e lembre-se, a palavra do Senhor é viva e renova o nosso ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Deus abençoe sua vida.